Muito bem, amigos, mais uma vez aqui estamos para uma nova entrevista e, mais uma vez, os nossos convidados nos trazem assuntos que eu tenho certeza absoluta serão do agrado e vão até surpreender o nosso telespectador que acompanha a nossa programação. Meus cumprimentos, doutor Alexandre Azevedo, que é professor, Alexandre Lopes Azevedo, professor e advogado, e doutor Augusto Rodarte de Almeida, advogado, coordenador das comissões da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na nossa região de Franca. Obrigado pela presença, doutor. Eu é que agradeço, Relendo, e meus cumprimentos a todos os telespectadores. Doutor. Sim, eu agradeço também o convite, a participação. É muito bom esse diálogo da advocacia com a comunidade. Bom, a informação que eu tenho que me levou a convidá-los a aqui estar é a respeito daquele grande projeto de coordenação das comissões da OAB. A OAB vai à escola. Doutor Alexandre, como que é esse projeto na sua essência? Bem, a OAB vai à escola, ela tem, primeiro, um viés de levar à sociedade, né, um pouco do direito, um pouco do conhecimento de direito, além de também ter um viés social, né, porque dentro desse projeto nós contamos hoje com 34 escolas, né, Augusto? 34. 34 escolas que são atendidas pela OAB vai à escola, deixando bem claro que esse atendimento nosso é feito somente às escolas estaduais. Ela não alcança escola particular. E é voltado para o terceiro ano do ensino médio, o dito terceiro colegial, né? E dentro desse projeto, nós, com 25 professores hoje, que faz parte da nossa comissão, da comissão que eu e o doutor Augusto coordenamos, então nós levamos palestras às escolas. E ao final de tudo nós fazemos um concurso de redação onde nós temos uma parceria com a ProLudens e com a Universidade de Anhanguera, que distribuem bolsas de estudo, né? No caso da Faculdade de Anhanguera, de até 50% de bolsa para o primeiro colocado. No último ano foi 30% para o segundo colocado, não é isso, Augusto? Me corrija se eu tiver algum deslize. E 20% para o terceiro colocado. E tivemos a surpresa no último concurso nosso, que do quarto ao 10º colocado, também foi distribuído bolsa de 10% para cada um dos participantes. E essa bolsa para que o aluno, quando ele alcance a universidade? Exatamente, porque como nós estamos falando para alunos do terceiro ano do ensino médio, é sair da escola e ir para a faculdade, né? Então, o terceiro ano do ensino médio e o terceiro colegial? Terceiro colegial, exatamente. Terceiro Correto. Colegial. Doutor Augusto, o interesse dos jovens do terceiro ano, como é que eles recebem o professor, o advogado, quando chega à sala de aula para essa aula, digamos, diferente? Legal. A gente muda o contexto. A gente faz eles trabalharem com um assunto que é totalmente abstrato, totalmente fora da rotina deles. Isso é bom? Isso é bom para eles, porque ganha o corpo um pouco mais da formação multidisciplinar. Eles saem às vezes de uma aula de matemática ou de português, ciências, e vira o disco. Pô, agora eu vou escutar um advogado ou uma advogada que vem falar sobre cyberbullying, o direito do consumidor, plano de saúde, porque fica a critério do advogado, da advogada que vai até a escola voluntariamente escolher o seu tema. Às vezes ele fala sobre o acesso à justiça, sobre questões mais pontuais, questões atuais, de uma maneira, assim, de fácil entendimento. O interesse é fomentar neles o espírito de democracia, as principais noções sobre o direito, acesso à justiça, cidadania, e também incentivá-los a ir para o ensino superior. Agora, cá entre nós, então, nesse ponto, nesse instante, o advogado, professor, ele sente que existe um impacto, o aluno recebe bem? Recebe. Algumas instituições, algumas escolas, elas são lotadas em locais mais periféricos. São pessoas tanto carentes de questões materiais, como também de conhecimento. Então a receptividade é até maior. É maior? É maior. Quando nós falamos de uma maneira, algum assunto prático para, no final das contas, ele entender um contexto ainda maior. Por exemplo, quando eu escrevo na lousa
4 palavras. Escrevo anão, WhatsApp, Uber e startups. E aquilo já choca. O aluno fica, pô, o que esse cara... Surpreende. Essa é a primeira frente do nosso trabalho, a palestra. E eu vou destrinchando. O caso do anão é para trabalhar a ideia de dignidade humana. Por quê? Quando eu faço a pessoa pensar num anão, eu já pergunto imediatamente, o que vocês acham que eu posso falar, que eu abordar sobre anão? Aí as pessoas, os alunos geralmente sugerem acessibilidade, questão de igualdade e... Direitos? E direitos. Eles vão conduzindo os raciocínios. O bacana é que eu conto para eles um caso e vou fazendo um quiz ao mesmo tempo. O caso do anão, ele aconteceu na Europa. Existia a atividade de se arremessar o anão. Isso era famoso na Europa, virou famoso nos Estados Unidos. Uma brincadeira de muito mau gosto, né? Mas... Muito mau gosto. E alguns órgãos de direitos humanos compraram a briga do anão. E falaram, opa, que há uma violação clara do direito humano. Agressão. Uma agressão e tal. Uma quase agressão. Quase. Só que o anão se defendeu. E como foi? Ele na verdade, ele não se sentia lesado. Ele sentia que a defesa que o órgão fez violava a autonomia da vontade dele, que era de se sujeitar àquela situação. Participar. Era o emprego dele. Entendi. Era aquilo que trazia o sustento para ele, né? Era o sustento. Então aqui a gente trabalha uma ideia de autonomia da vontade versus... Ele não se sentia diminuído? Não se sentia. Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Esse caso foi então para as cortes superiores da União Europeia e a gente vai perguntando, o que vocês acham? O que é dignidade? Viola a dignidade ou não? E o que o aluno responde? A maioria entende que viola. Entendi. A minoria é a que assim, está de acordo com o que foi decidido. Captou melhor. Captou melhor, porque eles viram que a autonomia da vontade dele prevalece sobre uma norma da coletividade. Está acima. Está acima. No final, a corte entende pela liberdade do anão de ser arremessado. A liberdade dele se sujeitar a isso. Então, é extremamente curioso. E eu conto esse caso porque, no fundo, o Estado estava regulamentando uma atividade profissional, uma atividade empresarial. E aí a gente vai alimentando eles com informações e levando a pensar. Levando a pensar. Que questionamento é esse? O menino ou a menina sai e conta na casa dele o caso do anão. Poxa, e tem gente que me para na rua e fala, nossa, depois daquela palestra, fiquei pensando e descobri que a minha vocação é a área jurídica. Estou fazendo direito. Fui abordado recentemente, até nas redes sociais, e falam, olha, me interessei pelo curso, você poderia me explicar melhor? Então, a gente vai vendo a importância do nosso projeto. Mas e o WhatsApp? Porque o WhatsApp virou uma epidemia. Eu acho legal trabalhar essa ideia porque o entendimento das questões jurídicas por trás dos aplicativos, ela às vezes não ganha notoriedade na mídia. O WhatsApp eu falo o seguinte, olha, todo mundo baixa os termos porque senão não usa. Então, quando você aceita os termos, eu falo, olha, nos Estados Unidos existe uma cláusula que, havendo uma disputa, algum imbróglio, alguma questão jurídica, ela deve ser resolvida por arbitragem na junta arbitral da Califórnia. E por que eu falo isso? A ideia central dessa palavra é trabalhar a questão dos meios alternativos de resolução de conflito. Nós temos hoje o Sejusc, que é um centro de resolução também, disponível pelo tribunal. E que veio para simplificar o judiciário, né? Para desafogar e simplificar. Dá mais celeridade, né? Que o juiz não pode ver tudo, né? Essa aqui é a grande questão. Essa é uma questão. Aí, abordando esses meios alternativos, a gente acaba fazendo ele questionar até mesmo a via ordinária. Aí a gente trabalha o acesso à justiça. Recolhimento de custas, contratação de advogado, o que eu penso, como que se precifica um serviço jurídico. E aí a gente vai esmiuçando um conteúdo denso de uma forma mais simples de entender. Doutor Alexandre Lopes, eu adorei essa quase aula que nós acabamos de recolher com a explicação do Dr. Augusto Rodarte, mas eu pergunto a você, existe, portanto, esse impacto por parte do aluno do terceiro colegial e isso terá um resultado lá na frente? Com certeza. Existe impacto,
sobre o que o Augusto falou a respeito da conversa do anão, né? Chega a ser impactante para eles quando, ao final da conversa, até porque eu também tomei a liberdade de tomar os mesmos temas que o Augusto já fazia. E multiplicar. Porque, exatamente, até porque como nós vamos sempre em locais diferentes, escolas diferentes, não era conflitante. E era um tema também que poderia ser levado, né, a mais pessoas. Amplia. Né? Ampliar, exatamente. E chega a ser impactante para eles quando eles descobrem e falam, não, peraí, nossa, mas é verdade. O anão tem o direito de querer ser arremessado ou não. Isso daí estava trazendo sustento. Decidir. Né? Ele tinha o direito de decidir. Chega a ser impactante para eles. Mas isso tudo, isso aí frutifica. Isso traz uma mensagem totalmente diferente. Traz uma mensagem diferente, eles têm uma aceitação muito bacana, muito legal. E para o advogado professor que voluntariamente vai à sala de aula, é gratificante? Demais, demais. Inclusive eu tive a grata oportunidade, tanto eu quanto o Augusto, nós tivemos a grata oportunidade de voltarmos às nossas casas respectivamente. Augusto, egrégio do IETC, e eu do SED. Perfeito. Né? Então, assim, duas das mais tradicionais escolas estaduais, diga-se de passagem, da Franca. Sem dúvida, foi emocionante, foi gratificante. Aí você voltou, você que foi aluno, voltou como professor. Sim, e quando eu voltei, que eu cheguei, e, assim, o carinho que se tem pelo local, pela instituição, né? A Escola Estadual Davi Carneiro Elbank, no meu caso, né? IETC, no caso do Augusto, a gente fala com mais afinco, a gente fala com mais amor, a gente fala com mais gana. Fala o coração. E realmente, fala o coração. E realmente é uma coisa assim que foi suscitando um resultado tão bacana que dos 3 primeiros colocados, o primeiro e o terceiro colocado saíram do SED. Maravilha, hein? Parabéns. Saíram do SED, nesse último concurso. E eu lamento muito porque da minha parte eu não posso comemorar porque a minha querida e tradicional escola foi extinta. Colégio Champagnat. Colégio Champagnat. Mas o IETC marcava a época e a gente se lembra das fanfarras, dos concursos, o SED, os Jogos da Primavera que o Dr. Tomás Novelino promovia no Pestalozzi, são coisas assim da nossa Franca, não é da velha Franca, é de anteontem praticamente. Da Franca de todos os tempos. De outro dia, não é? Mas o nosso programa, eu disse na abertura que os advogados nos trariam assuntos diferentes e surpreendente. Eu tenho certeza que o nosso telespectador está gostando muito, assim como eu próprio, dessa entrevista que traz enfoques totalmente diversos que eles, muito mais do que aqui só na emissora, pela televisão, mas também na sala de aula, eles levam e oferecem à nossa comunidade. Um breve intervalo, 1 minuto só, daqui a pouquinho nós voltamos com a sequência da entrevista com o Dr. Augusto, Dr. Alexandre Lopes, os nossos entrevistados de hoje. Um instante. Senhor Café, um profundo mergulho na histórica região da Mogiana, onde 2.000 famílias plantam, cuidam e colhem um dos melhores cafés do mundo. A experiência Senhor Café pode ser vivida nos blends gourmet e superior, onde a tradição une os melhores grãos e revela o sofisticado mundo da excelência. Senhor Café, do grão ao creme, o melhor café do Brasil. Compre também pelo site senhorcafé.com.br. Está em busca de uma escola de qualidade para seu filho, que ofereça segurança e desenvolva habilidades e competências? Então você encontrou Colégio Infacap. Educação infantil e ensino fundamental totalmente adequados às normas da BNCC, com aulas de música, judô, balé, artes e informática criativa. Adotamos o sistema Régio Emília, um método de ensino por projetos que desenvolve a imaginação de forma participativa e coletiva. Aqui, no Colégio Infacap, as ideias das crianças são levadas a sério. Colégio Infacap. Muito bem, amigos, voltamos com a nossa entrevista de hoje, focalizando assuntos totalmente diversos da atividade dos advogados, os brilhantes advogados Dr. Alexandre Lopes e Dr. Augusto Rodarte são os nossos convidados e nos trazem os assuntos realmente surpreendentes que vocês viram no primeiro bloco. Eles foram alunos do IETC e do SED,
hoje são brilhantes advogados, defendem esse projeto maravilhoso das comissões da OAB e falaram a respeito, no primeiro bloco, a respeito desse bom entendimento com os alunos do terceiro colegial. Mas, doutor Alexandre, no aspecto de redação, qual o saldo que o advogado, professor, recolhe? O que você nos fala desse importante tema? Porque sem dúvida nenhuma, falar e escrever bem são fundamentais para o sucesso da vida do futuro profissional. Sem dúvida. Esse último ano, o tema da redação foi fake news, né? A gente procura abordar sempre assuntos que são atuais, né? Assuntos que são atuais, assuntos que têm a ver até com o mundo deles hoje, né? E hoje a fake news é uma coisa que está bastante em voga, né? Porque nunca se sabe, nunca se tem a certeza do que é real, do que é verdade, do que é mentira, do que pode trazer de consequências que podem ser danosas, perniciosas, né? Com relação a isso. E nós tivemos gratíssimas surpresas dentro das redações que nós recebemos, um pessoal que escreve com português assim maravilhoso, concatenando bem as ideias, sabe? Foi gratificante as redações que nós recebemos. Dá para sentir que realmente há um despertar nesse sentido? Sem dúvida nenhuma. A Escola de Desenvolvimento Emocional. Esse aspecto, doutor Augusto, o que você me diz a respeito e quais as perspectivas e qual a tese, qual a defesa que vocês fazem perante os alunos, perante a comunidade? Sim, a ProLudens e a Anhanguera, elas foram escolhidas a dedo para participar conosco do projeto, porque eles identificam que a nossa missão vai de encontro à missão deles. A ProLudens é a primeira escola de desenvolvimento emocional no Brasil e eles apoiam desde que eles abriram, eles apoiam. Eles criaram um método de desenvolvimento emocional apostilado e de uma maneira bem didática. Então eles têm os cursos de regulação emocional, orientação profissional e para o terceiro ano do ensino médio eles têm um curso que é perfeito para quem deseja identificar a sua profissão. E ela faz o workshop na ProLudens. Então, o aluno da rede pública ele é beneficiado com essa oportunidade de encontrar profissionais de alto gabarito, profissionais que estão na ponta da questão da orientação profissional. São psicólogos, são pessoas gabaritadas e é interessante para eles e antes de identificar mesmo o curso que vai ser a opção deles na Anhanguera, que oferece as bolsas que essas bolsas elas compreendem todo o curso. Se o primeiro colocado ganha 50%, então ele ganha 50% do curso que ele escolher, presencial ou EAD, até ele encerrar o curso. E isso para a gente é satisfatório. É uma maneira da gente premiar com conhecimento o ganhador. Então, nossa ideia do projeto, que já é replicar conhecimento, compartilhar, devolver para a comunidade conhecimento jurídico, ele acaba sendo um propulsor para que novas pessoas consigam também acesso ao ensino superior. E até aproveitando a resposta do Dr. Alexandre, nós conseguimos com esse concurso de redação promover uma educação virtual sem usar computadores. A gente trabalhou algo como a Uber. A Uber tem a maior frota de carros e ao mesmo tempo não tem carros. Então nós fizemos uma educação virtual sem computador, sem smartphone, sem nada. Com a nossa proposta de que o aluno pesquisasse sobre fake news, como combatê-las. Teve aluno que escreveu sobre aplicativos, sobre construção de algoritmos. Teve aluno que propôs, por outro lado, censura, a condução de projetos de leis. Então, assim, cada um com a sua liderança própria. E criatividade. Criatividade, pesquisa. A gente imagina que todos os que foram visitados, eles tiveram a oportunidade de questionar. E hoje em dia, por exemplo, o meu caso, eu tenho um filho pequeno, 2 anos. Eu fiquei pensando, o que vai ser mais difícil de educar? A educação sexual ou a educação virtual? Porque tem muito pai que encontra dificuldade de lidar com os dois assuntos. E a escolha do tema, ela foi tão ampla que chegou até a questão familiar.
o aluno levar para casa que tipo de conteúdo que o pai e a mãe replica, ou os familiares, nos grupos, nas redes sociais. Então, no começo do ano, a gente já inicia essa preparação de que tema a gente vai escolher. Até mesmo para a gente conquistar um espaço da vida do aluno que possa permitir que essa pesquisa dê frutos não só para o projeto, para a redação dele, como também para a preparação dele para o exame do Enem. Muito bem, doutor Augusto, mas são aspectos interessantíssimos. Antigamente, ou até pouco tempo atrás, QI, e hoje inteligência emocional. Então envolve todos esses aspectos? Envolve sim, Alino. O aluno da rede pública, não são todos os que têm acesso a uma educação tão qualificada, muito pela estrutura familiar. E o objetivo do nosso projeto é levar, através da premiação, eles a um passo adiante na vida deles. E aí a gente tem a opção da ProLudens, que é uma empresa que está engajada com o projeto, e a Anhanguera. A ProLudens ela é uma escola de desenvolvimento emocional pioneira no Brasil. A primeira? A primeira. E os proprietários, quando identificaram a missão do projeto, eles instantaneamente aderiram à nossa expectativa de visitar as escolas, e eles cederam aos 10 primeiros colocados a participação em um workshop sobre orientação profissional. É uma das disciplinas que eles trabalham. Das vertentes. Das vertentes. É uma escola que tem uma série de cursos, todos na área do desenvolvimento emocional. Mas detalhe, a primeira é pioneira, portanto, e quanto tempo tem? Salvo engano, ela deve ter 3 anos. 3 anos. 3 anos. E a tendência é uma expansão, tipo São Paulo todo, quem sabe um dia Brasil? Sim, a maioria das subseções da UAB, elas nos procuram para replicar o projeto nas cidades delas, e elas perguntam: escuta, essa escola de orientação profissional, ela poderia nos atender? Então eu acredito que é questão de tempo para ela talvez se tornar uma franquia, algo do tipo. Maravilha, doutor Alexandre, está me surpreendendo, eu creio que a todos os telespectadores também. Agora, existe, portanto, um imenso campo pela frente. Sem dúvida, não tem nem o que falar com relação a isso, porque esse é um campo muito inexplorado ainda. É muito inexplorado. Novo, essa é uma inovação de mercado. Né? E quem que realmente imaginou isso? Dá para dizer? Não. Olha, não consigo imaginar quem é que tenha idealizado esse tipo de trabalho dessa escola. De uma certa forma, como você já disse, doutor Augusto também, pioneiro, mas sem dúvida inovador. Bastante inovador. E assim, o mais interessante, né, que apoia a nossa comissão, todos esses passos que nós estamos dando, né, justamente na intenção sempre de poder ajudar esses adolescentes, esses jovens que estão saindo aí da escola para poder ingressar numa universidade e futuramente no mercado de trabalho também. Ampliar esse horizonte. Ampliar esse horizonte, exatamente. A OAB Nacional, portanto, já está prestando atenção nos projetos? Com certeza. Com certeza, isso está começando a replicar, até porque nós temos casos, né, Augusto, de algumas outras subseções da OAB que, como ele acabou de dizer agora, que nos procuraram para poder se informar e saber melhor do projeto, para poder fazer também a implantação do mesmo. Bom, doutor Alexandre de um lado, doutor Augusto de outro, os dois, evidentemente também pioneiros, mas quantos advogados nós temos engajados nesse projeto na OAB Franca e Região? Na nossa comissão OAB Vai à Escola, além de mim e do Dr. Augusto, que coordenamos esse projeto, nós temos mais 25 advogados engajados também, e a gente faz a distribuição das escolas e tudo, e consegue marcar e vai cada um para um lado. Quantas escolas? 34 escolas. E quantos alunos? Aproximadamente 3.000 alunos. Isso nesse ano de 2019? Nesse ano de 2019, aproximadamente 3.000 alunos. E projetado para 2020 também? Também mais ou menos a mesma coisa, o mesmo número de alunos. Perspectiva de crescimento? Olha, para crescimento, como o nosso projeto ele abrange Franca, a cidade de Franca, e comarcas aliás, locais onde não há comarcas, né, em que a nossa OAB consegue atingir, como por exemplo Jericoara.
Interessante. Chegamos a visitar, inclusive, a escola de Jericoara. Olívio né? Peixoto. Foi a... Como é que chama? Como é que é o nome da escola? Corrente. Foi Ribeirão Corrente. Jericoara também não. Não. Não, Jericoara não. Desculpa, eu confundi Tá. Jericoara com Ribeirão. Foi Ribeirão Corrente que nós Pequenas visitamos. cidades da região. Exatamente, pequenas Cristais cidades Paulista, da região. Cristais Ribeirão Paulista. Corrente. Cidades Restinga. realmente pequenas, onde Essa é a expansão que nós conseguimos em virtude destas fazerem parte da 13ª seção da região. da região, da OAB. Mas o futuro certamente é maravilhoso. Sendo expandido para outras subseções do Estado, com certeza. Correto. Mas um pouquinho da história pessoal e profissional. Dr. Alexandre Lopes formou-se em Direito em que ano e em qual escola? Formei na Municipal de Franca, né, Faculdade de Direito de Franca. Faço parte da 50ª turma da Faculdade de Direito de Franca. Me formei no ano de 2011. Ótimo. E o doutor Augusto? Também formei na Faculdade de Direito de Franca, 2013. Doutor Alexandre, Franca tem uma história interessante. Hoje são 4 faculdades de Direito. A Municipal, da Avenida Major Nicásio, a Unesp também muito tradicional, que afinal de contas é a Universidade Júlio Mesquita, Universidade Estadual, a Unifran, Universidade de Franca, e mais recentemente a Universidade em Anguera. 4 faculdades que tornam Franca como uma espécie de micro capital do direito. Sem dúvida, sem dúvida. Foi pensado, inclusive, há alguns anos atrás, não me lembro em qual administração municipal, de se ter a cidade jurídica, né? Que foi doado o terreno lá para os lados do Jardim Noêmia, né? Onde seria construído lá o Fórum, o Ministério Público. Não me recordo se as faculdades mudariam para lá, alguma coisa nesse sentido, mas seria a cidade jurídica. Né? Campus universitário? Exatamente, teria a cidade jurídica. Você está dizendo que não se recorda qual prefeito que levantou não me essa... recordo. Mas está em tempo de nós reaquecermos o assunto, não é? Sim, Quem claro, sabe? sem dúvida nenhuma. Quem sabe? Fica aí a sugestão para o nosso prefeito atual, Gilson de Souza, e talvez já no último ano do mandato, se não der tempo, fica lançado sem dúvida nenhuma, o desafio para os nossos candidatos que estão logo aí. Para o futuro, né? Exato, para um futuro prefeito. próximo, quem sabe. Sim, Doutor Alexandre, mas assuntos realmente surpreendentes, um espaço final para que você possa, e também o doutor Augusto, possa acrescentar e completar as informações sobre esse tradicional e importantíssimo assunto que você nos traz hoje. Bem, nós vamos seguir no nosso projeto, seguir com as nossas palestras, vamos continuar batalhando pelo patrocínio dessas bolsas que nós conseguimos e pedimos aí a adesão cada vez maior e maciça, se possível for, dos alunos, né, que receberão as nossas visitas, minha, do Dr. Augusto, e dos outros 25 advogados que também fazem parte. Espero que esse ano também vai ter um pouco mais de advogado, né, já tem gente me procurando para poder ingressar também, para que a nossa mensagem seja levada a cada vez mais pessoas e que possa ter uma adesão maior também, né? Mas o diretor de escola pode se manifestar, pode vir até os advogados e solicitar a presença nas salas de aula? Pode, ele pode fazer isso, assim, mas somos nós que chegamos primeiro. Somos nós que sempre ligamos à coordenadoria da escola, né, a coordenadora ou coordenador do ensino médio, né, e sempre marcamos os dias para que nós possamos comparecer, eu, ou o doutor Augusto, ou qualquer outro advogado que faça parte da nossa comissão. Doutor Augusto, parabéns pela iniciativa, por tantos assuntos interessantes que trouxe aqui ao nosso telespectador, e o espaço final para que você também possa completar as suas informações. Certo. O projeto ele tem e sempre teve as portas abertas, graças às gestões anteriores da OAB e aos advogados que se voluntariam. Nós agradecemos a participação de todos, inclusive os coordenadores que nos antecederam, a doutora Elizabeth, a doutora Daniela Chieres, o doutor Matheus Davanço, e agradecemos aos colegas que estão conosco nessa missão de levar o direito, o conhecimento do direito, da justiça aos alunos. Aos alunos também nós deixamos o convite que quando receber a visita do projeto, que você se anime, tenha coragem, se lance, faça uma pesquisa e participe do concurso. É uma oportunidade tanto de você
dar o próximo passo Muito bem. na vida adulta e indo para a faculdade. Muito bem, parabéns. Obrigado pela presença, doutor Augusto. Eu que agradeço. Doutor Alexandre, obrigado também pela presença e pelas informações. Eu é que agradeço e agradeço também a todos os telespectadores. E obrigado a você que esteve conosco em mais essa edição.